rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber.
Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro. E alívio para o meu coração, eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz! Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, aonde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz! Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos mostra que a Ele se chega, seguindo Jesus. Com essa música, que é uma verdadeira poesia dedicada a Deus, dedicada à oração, escrita por Erasmo Carlos e por Roberto Carlos. Nós dedicamos a vocês ao tempo em que cumprimentamos, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje estaremos refletindo a respeito de um tema cujo próprio título nós tomamos emprestado de Joana de Ângeles, para que pudéssemos aprofundar e refletir nessas peculiaridades, nessas especificidades, se podemos dizer assim, a respeito da psicologia da oração. Será que já paramos para pensar no verdadeiro e profundo sentido da oração? Será que existe uma forma de orar, uma forma de nos colocarmos frente a Deus para solicitarmos alguma coisa ou para abrir os nossos corações, como a música colocou, falar dos nossos sofrimentos, das nossas aflições? Será que nós entendemos o aspecto curativo da oração? A esse respeito, nós vamos trazer alguns tópicos para pensarmos sobre esse tema, trazidos nesse livro, Rejubila-te em Deus, de Joana de Ângeles. E o capítulo que nós referimos, que fala a respeito da psicologia da oração, Joana de Ângeles nos coloca: a oração é um precioso recurso que faculta a aquisição da autoconsciência, da reflexão e do exame dos valores emocionais e espirituais que dizem respeito à criatura humana. Nesse sentido, Joana de Ângeles vai nos colocar que quando nos abrimos no campo da oração, a nossa consciência se expande e se ilumina, abrindo entendimentos que antes, na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana, nós não nos permitimos. E aí mais adiante ela fala: torna-se delicado campo de vibrações especiais, faculta a sintonia com as forças vivas do universo, constitui-se veículo de excelente qualidade para a vinculação da criatura com o seu Criador.
veículo de excelente qualidade. É a oportunidade que temos desse colóquio especial com Deus. É como se abríssemos uma porta que nos abre um clarão de entendimento, porque nos conecta de uma forma muito especial com Deus, com o nosso Criador. Mas aí ela diz: todos os seres transitam vibratoriamente em faixas especiais que correspondem ao seu nível evolutivo, ao estágio intelecto-moral, às aspirações e atos dos quais se alimentam e constroem a sua existência. A oração é um mecanismo sublime que permite a mudança de onda para campos mais sensíveis e elevados do cosmos. Orar é ascender na escala vibratória da sinfonia cósmica. Olha que bonito. Mesmo considerando que nos encontramos em diferentes estágios evolutivos e, por conseguinte, transitamos em diversas faixas vibratórias, no caminho da oração, nós ascendemos a um nível evolutivo especial. E aí ela diz que nós ascendemos nessa escala vibratória na sinfonia cósmica. Em face desse mecanismo, nos explica Joana de Ângeles, torna-se indispensável que se compreenda o significado da prece, a sua finalidade e a maneira mais eficaz, através da qual se pode alcançar o objetivo desejado. Inicialmente, nos esclarece, orar é abrir-se ao amor, ampliar o círculo de pensamentos e de emoções, libertar-se dos habituais e viciosos, a fim de criar novos campos de harmonia interior, de forma que todo ser beneficie-se das energias auridas durante esse momento especial. Nesse instante, nós entendemos então que uma das condições iniciais da oração é estar aberta ao amor. Então, nesse sentido, não é colocar-se em posições de exigências, não é estar com o coração tomado de mágoas e de ressentimentos, por exemplo. É colocar-se numa condição de humildade para que, como o próprio sentido da palavra, humus, fértil, o nosso coração possa ser inundado por essas vibrações luminosas, curativas e benfazejas. A melhor maneira de alcançar-se esse patrimônio é racionalmente louvar-se a divindade. Considerar-se a grandeza da criação, permitir-se vibrar no seu conjunto como seu filho, assimilar as incomparáveis concessões que constituem a existência. Nesse campo, ela nos convida para um exercício racional da oração, e a gente poderia dizer, mas oração é entrega do coração. Mas isso não impede que, ao mesmo tempo em que nos colocamos em sintonia com Deus, nós possamos em pensamento resgatar o sentido de que nós somos seus filhos amados. Porque assim nos sentimos nesse colo divino, nos sentimos abraçados, ancorados pelo seu amor. Considerar-se membro da família universal, tendo em vista a magnanimidade do Pai e sua inefável misericórdia. Enseja aquele que ora o bem-estar que propicia a captação das energias saudáveis da vida. Logo depois,
ampliar o campo de raciocínio em torno dos próprios limites e necessidades imensas, predispondo-se a aceitar todas as ocorrências que dizem respeito ao seu processo evolutivo, mas rogar compaixão e ajuda, a fim de errar menos, de acertar mais e de maneira o passo com o bem. Olha que exercício interessante que tem a ver um pouco com o que a gente comentou anteriormente. É ter a humildade de reconhecer que as ocorrências que nos acometem, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Então é dizer sim, Senhor, eu entendo que se a dor me visita, há de haver um sentido. Mas, Senhor, me dá força, serenidade e sabedoria para saber me conduzir. Nesse clima emocional, segue Joana de Ângeles, a queixa doentia, a morbidez dos conflitos e exterioridades ante a magnidade das bênçãos, que são auridas, apresentar-se desnudado das aparências e circunlóquios da personalidade convencional. É nos mostrarmos como somos. É evitar essa postura mental da queixa que não nos permite avançar no entendimento, mas que cria um círculo vicioso que nos aprisiona a nossa própria ignorância. Não nos permitindo entender a magnitude dessas experiências e dos fatos que se avizinham, que se aproximam de nós para o nosso próprio crescimento. E aí, diz Joana, não é necessário relacionar-se sofrimentos, nem explicitar anseios da mente e do coração, porque o Senhor conhece todos os seus filhos, que são autores dos próprios destinos e ocorrências, mediante o comportamento mantido nas multifárias experiências da evolução. Por fim, iluminado pelo conhecimento da própria pequenez ante a grandeza do amor, externar o sentimento de gratidão e de submissão jubilosa às leis que mantêm o arquipélago de astros e a infinitude de vidas. Nesse sentido, é como se nós pudéssemos nos colocar nessa posição de humildade, entendendo que Deus é infinitamente bom e sábio e compreende profundamente as nossas necessidades. Por isso que talvez Joana de Ângeles se refere nesse capítulo à psicologia da oração, a todos esses aspectos profundos comportamentais das aspirações, dos desejos sinceros que envolvem as rogativas em linhas gerais quando nós nos propomos a nos colocar em colóquio com o Criador. É bem verdade que muitas vezes os atavismos que trazemos das eras transatas, das experiências anteriores, de desdita, de quedas, nos faz sentir uma culpa ou um sentimento de menos-valia que nos coloca na condição de não sermos dignos de contemplarmos a face de Deus. Talvez isso justifique alguns desconfortos que algumas pessoas sentem quando são convidadas a fazerem oração. Mas devemos entender que a oração é essa conversa amiga, sincera e verdadeira com o Pai, que nos entende tão profundamente, que compreende os nossos anseios, que também entende as nossas quedas, porque entende que nós somos seres ainda em processo de evolução, não somos seres acabados. Deus não é um Deus de coisas prontas,
é um Deus de sementes. Ainda a respeito da oração, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, existe um tópico cujo título se refere a na oração. E nesse capítulo, Emmanuel nos destaca uma fala de Lucas, capítulo 11, versículo 1, que diz: Senhor, ensina-nos a orar. E aí Emmanuel, discorrendo a respeito do tema, nos diz que a prece nos círculos do cristianismo caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Isso tem a ver um pouco com o que Joana de Ângeles nos falou lá na mensagem anterior. São diferentes os níveis evolutivos de todos nós que transitamos na face da Terra. E cada um tem a sua forma peculiar de estabelecer essa conexão com o alto. E aí Emmanuel nos diz: os seguidores inquietos reclamam a realização dos propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução dos caprichos inferiores. Os ignorantes do bem chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade, os desesperados suplicam a morte. Inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo, com alusão à marcha dos negócios que lhes interessam a vida física. Em suma, buscam a fuga. Anelam somente a existência da dificuldade, do trabalho, da luta digna. Jesus suporta, paciente, todas as fileiras dos candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuados. Converte-se a oração em trabalho edificante. O discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhe as orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhe do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre: levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. É uma passagem muito bonita que vem nos falar sobre o verdadeiro profundo sentido da oração. Ainda não sabemos pedir, mas mesmo nas nossas deficiências, nas nossas dificuldades, Deus nos ouve. Como falávamos e citávamos a canção interior, Deus nos ouve, Deus conhece as nossas necessidades, Deus observa-nos carinhosamente e com seu olhar compassivo. Como nos dizia a música de Erasmo Carlos e de Roberto Carlos, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Mas precisamos acessar essa fonte de forma adequada, da melhor forma que pudermos. Porque ainda achamos e transformamos a oração nesse ritual de petitórios, de reclamações, por não entendermos o seu verdadeiro sentido.
por não sabermos acionar essa chave da forma adequada para que possa ser aberta essa porta, que nos conecta a essas vibrações curativas, inspiradoras, que nos ajudam a entender determinados processos, a sermos equilibrados ou a termos serenidade frente àqueles desafios que parecem se agigantar-se e parecerem tão maiores do que a nossa força e a nossa capacidade de suportar. Ainda a esse respeito, no livro Seja Feliz Hoje, ainda falando a respeito da oração, Joana de Ângeles traz um capítulo nesse livro chamado O Tesouro da Oração. E aqui ela destaca algumas coisas. Entre elas, tem uma fala muito bonita a respeito da oração, onde ela nos diz que trata-se de um grito emocional na hora da aflição, encaminhando ao Pai Criador como um ato de restrita confiança. Noutras vezes, é uma descarga de angústia que necessita de socorro imediato. E, por fim, é um enlevo de gratidão em delícia de emoção. Por isso que a oração, de maneira alguma, de Joana, não se circunscreve apenas ao ato da rogativa, mas também é instrumento de louvação e, por fim, de júbilo, pelo bem alcançado em forma de reconhecimento e de gratidão. Orar é romper as barreiras mentais, limitadoras das emoções e necessidades imediatas, para alcançar os altiplanos da vida. Nem sempre é tão fácil a oração assinalada pela perfeita integração da criatura no Criador. A falta de hábito salutar interrompe o fluxo do pensamento e ideias estúrdias interferem no ato, dificultando essa sintonia. Por isso que talvez seja importante considerar que devemos adotar a disciplina nas nossas orações. A insistência disciplinadora, nos diz Joana, mediante a criação de novo programa, termina por facultar essa doce interação entre o orante e o destinatário. Emoção específica de paz percorre o ser que ora, sempre que consegue alcançar com a mente e o sentimento a fonte geradora da vida. Determinações tradicionais no passado, impondo a prece, não se preocuparam em estabelecer que se trata de um colóquio de fé, de esperança e de amor. Torna-se indispensável a identificação de propósitos entre o necessitado e o sublime dispensador. Quando a fé ora, uma vibração ascendente e superior rompe as cristalizações mentais e abre o psiquismo ao Senhor. Quando a esperança ora, há uma natural comunhão que devolve a onda de luz e beneficia quem faz a solicitação. Quando é o amor que ora, sucede uma fusão de psiquismos que culminam no êxtase. É compreensível que, à semelhança de todo empreendimento psíquico, haja um exercício contínuo, a fim de que surja afinidade com as esferas superiores. A partir do hábito, vamos criando essas afinidades, estreitando esses laços com essas esferas superiores. Reclama-se que nem sempre a oração resolve a problemática. Esta, porém, não é a sua finalidade real. Solucionar os problemas que promovem o ser, mas o inspirar na equação, dar-lhe sabedoria e lucidez para superar as circunstâncias. Nem sempre aquilo que se solicita em um momento aflitivo terá o mesmo valor e significado passados a urgência
e o padecimento. Orar é buscar a paz de Deus para a caminhada iluminativa. Aqui Joana de Ângeles vai ressaltar-nos esse entendimento de que a oração nem sempre é para resolvermos os problemas. E vimos na mensagem de Emmanuel que nem sempre temos o equilíbrio e a maturidade para pedir em oração. Porque há quem peça, por exemplo, a desgraça do seu irmão. Há quem peça que sejam atendidos desejos egoísticos. Mas rogar a Deus, ao Criador, o entendimento e a sabedoria para que possamos resolver as questões que nos visitam, que nos afligem e que na maioria das vezes são criadas por nós mesmos. Assim, vemos o quão preciosa é a oração e quão importante é desenvolvermos uma postura contínua, disciplinadora, mas também afetuosa e de humildade em relação às nossas rogativas. Porque assim nós realmente atenderemos ao que Joana fala do verdadeiro tesouro que representa a oração. Mas lá adiante ela diz: é necessário orar com a ternura que se devota a quem se ama. Sentimentos de humildade, de afeto, de refúgio, de confiança no apoio de que necessita. Orar, todos podem fazê-lo, apenas repetindo palavras sem que o objetivo seja alcançado. A verdadeira oração é aquela na qual o espírito se isola do mundo, encontra-se no santuário da fé e funde-se com o Ser Supremo. Pode-se orar a Jesus e aos espíritos bem-aventurados, mas o método é o mesmo. Pensar no ser transcendente, sintonizar com a sua inefável misericórdia e depois expandir-se em pensamento até a perfeita identificação. Embora Jesus, atendendo ao apelo do discípulo amado, que lhe pediu um modelo, Jesus ensina-me a orar, nolo deu na oração dominical. Orar é falar com os céus, é silenciar na meditação para receber-lhe a resposta. Muita falta faz a oração ao ser humano. O soberbo, o egoísta não se preocupam com a oração porque se acreditam capazes de equacionar os enigmas do caminho, superar os ásperos desafios da ascensão. Mas quando fazem, raramente realizam com humildade de coração, entregando-se aos desígnios divinos. Deveria ser uma prática natural, porque pensar no bem, agir corretamente, viver com dignidade, são também formas enriquecedoras de oração sem palavras. São o que a gente poderia dizer a oração em ação. Sempre que te sintas acoimado por qualquer incerteza e aflição, ora com unção. Quando te encontres em júbilo, ora em gratidão. Quando estejas em expectativas, ora acalmando a ansiedade. Jesus, que vivia em plena identificação com Deus, nos diz Joana, orava com frequência, a fim de permanecer em sagrada união. E quando na cruz, suas últimas palavras de louvor foram de aquiescência à vontade do Pai, numa verdadeira oração. Tudo está consumado. Aqui Joana de Ângeles encerra falando e lembrando-nos dos verdadeiros momentos e frequentes momentos em que Jesus se recolhia
se distanciava da multidão e estabelecia esse colóquio especial com Deus. Assim, que diante das dificuldades ou envolvidos por uma alegria decorrente de um sentimento de gratidão, que possamos então nos recolher nesse colóquio especial com Deus, entendendo que mais do que multiplicidade de palavras, o verdadeiro sentido e a verdadeira conexão com Deus se dá a partir da abertura sincera do coração. Deus nos conhece. Espera de nós apenas a posição sincera, o esforço de nos colocarmos diante dele, sem temores, sem vergonha, sem culpa, porque ele nos compreende o coração. Assim, desse modo, agradecemos mais uma vez essa companhia de todos vocês, essa companhia paciente, frequente, ao tempo em que convidamos todos vocês, mais uma vez, a integrarem essa grande família chamada RBE, Rádio Brasil Espírita, e também TV Brasil Espírita. Inscrevam-se no canal, acionem os lembretes para não perderem o início dos programas, que são diversos, feitos com tanto carinho por diferentes irmãos que se debruçam carinhosamente, buscando inspiração ao alto para levar continuamente mensagens inspiradoras, levar-vos o Evangelho e inúmeras mensagens reflexivas, inspiradoras, para que possamos trazer para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, e encararmos todos esses desafios que nos batem à porta, sem perdermos essa conexão com o Criador. Então vai lá, conheça os diferentes programas. Temos desde o Evangelho no Lar. Você que tem dificuldade de se concentrar, vai lá no canal e acompanha o Evangelho no Lar logo cedo. E ao longo do dia temos as palestras, as entrevistas, as reflexões de obras diversas que nos iluminam as consciências, dilata as fronteiras da nossa compreensão. Assim, agradeço mais uma vez a companhia de todos, desejando que todos vocês possam ter uma semana iluminada, reflexiva, mas de conexão contínua com o alto, na certeza de que Deus nos ampara, nos escuta e nos envolve com as suas vibrações amorosas. Gratidão mais uma vez, que Jesus possa estar conosco continuamente, nessa companhia doce, fraterna e amorosa de sempre. E que, se for permitido pelo alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Muita paz e gratidão.